Ele é ritmista, ele é compositor de samba enredo, diretor de harmonia, mestre de bateria, presidente de escola de samba. Que grande figura que eu estou recebendo aqui, juntamente com a minha amiga Helena Catani, hoje, no podcast Sambrito. Faltou alguma coisa, mestre Newton Euclides Pereira? Muito bem-vindo ao nosso podcast Sambrito. Pois então, eu agradeço muito pelo convite, né? E aí não posso não dizer de algumas coisas que acho que fazem parte também dessa trajetória, né? A parte do músico, do elemento que fez parte de várias bandas, instrumentista, né? Trombonista. Então acho que tudo começou mais por aí. Era menino, tinha 15 anos, quando acho que foi ali que me descobri para a música, né? Porque fui estudar no Colégio São Pedro, ali no Almirante Barroso, pertinho da Igreja São Pedro, e lá, numa daquelas aulas, passa algum colega nas salas e diz que, olha, quem quiser participar da banda, tem que se inscrever, chegar lá na sala da banda, coisa e tal, e eu disse, eu acho que é isso, eu vou lá. Aí fui lá, e a partir dali é que comecei a descobrir essas coisas da música, né? Como instrumentista, passei a tocar trombone, mais adiante fui sair no carnaval, porque era o tempo em que ainda tinha sopro no carnaval de Porto Alegre, e depois comecei a me envolver com conjuntos musicais, fazer parte de bandas, né? Então a parte musical, na verdade, tem essa origem, né? A partir da banda do Colégio São Pedro. Se eu apresentar, falei rapidamente na abertura, minha querida amiga Helena Catani, historiadora do nosso carnaval, com quem tive a alegria de, juntamente com Éder de Barros, escrever a biografia, digamos assim, de Imperadores do Samba, que é um livro que conta a história da escola e o nome do mestre Newton está lá. Eu até ia perguntar para o mestre Newton, como primeira pergunta, qual era a primeira lembrança carnavalesca dele. E tu dizes, né, que tu chega no carnaval a partir da tua carreira de música. Mas agora eu quero conceder para a Helena para que faça a pergunta que quiser nesse nosso bate-papo com o nosso grande baluarte, mestre Newton. Não, é uma honra poder conversar com o mestre Newton, que não começou na escola de samba, começou nos cordões de sociedade ainda, né? Não. Não? Não, cordão de sociedade foi mais adiante. Já tinha tido envolvimento com a escola de samba. Antes do envolvimento, então eu vou fazer a pergunta. Qual é a primeira vez que... Lá, se tu puxar na memória, assim, a tua primeira lembrança carnavalesca, quando é que é de folião, é em casa, é na escola de samba, quando é assim, se tu buscar lá no fundo do baú, a primeira vez que o carnaval e o Newton se encontram, esse encontro divino, né? É assim, eu sou filho do bairro Auxiliadora, né? E lá naquele bairro Auxiliadora, teve várias escolas que tiveram aquele bairro ali por origem, né? E a minha lembrança dentro do que está perguntando chama-se Príncipe Regente. Que era o quê? Era uma escola de samba, talvez quase um bloco assim, né? Mas a construção era de escola de samba, né? E essa tua lembrança é de criança? De criança. Mas só para reforçar. Então, naquele bairro ali, entre as ruas Silva Jardim, Igreja Auxiliadora, para posicionar melhor assim, né? Ali aconteceram várias escolas. Príncipe Regente, Fidalgos Aristocratas, os Diplomatas, os Vagalumes do Amor, um bloco humorístico que tinha as Guerguelhas. Tudo era dali da Auxiliadora. Então esse micróbiozinho do carnaval já batia na gente forte, assim, né? Porque quando ouvia daqui a pouco uma movimentação, uma mobilização de instrumental, instrumentos tocando, coisa e tal, já dava aquela coisa, aquele arrepiozinho, aquela sensação forte, assim, né? Então o Príncipe Regente foi a escola que eu me envolvi, que eu me identifiquei, porque minha irmã, hoje presidente da ala das Baianas dos Bambas, desfilou nesse Príncipe Regente, conheceu o marido nessa escola, e ali, já avançando assim, eu tenho uma lembrança que eu acho muito significativa hoje. Eu assisti ali no bairro Auxiliadora, na rua Silva Jardim, num domingo, às 4 horas da tarde, aí vem a Marinha batizando o Príncipe Regente. Olha só. E eu sentadinho no meio fio, não sei te dizer exatamente. Lembra as cores do Príncipe Regente? Verde e branco. E aí vem a Marinha
azul marinho com branco, né? Então, eram escolas. Eu acho que hoje era melhor, assim, para ficar mais tranquilo, chamar de escolas, né? Uhum. Escolas, você entendeu? Porque o que era o efetivo dessas escolas? Vamos dizer que fosse menos de 100 cada uma, menos de 100 pessoas. Toda o Príncipe Regente era menos de 100 pessoas. E toda a Ivenha Marinha era menos de 100 pessoas. Mas era bacana, já naquela época muito grande. E eles rigorosamente fantasiados no domingo às 4 horas da tarde, fazendo o batizado. Então as escolas passavam, assim, o ritual do batizado, né? Passava uma dentro da outra, assim, né? Tá feito batizado, batiam os estandartes, né? E isso eu assisti sentadinho no meio-fio ali. Esse foi o ponto... A primeira centelha. que não me sai da cabeça até hoje, e falo sempre esse registro, assim. E ali te pegou já o carnaval naquele momento. Ali eu já estava contaminado, não sabia. Sim. E dali... Ai, perdão. Vai lá. E dali, pros Bambas teve muito tempo? Muito. Muita história no meio. Muita coisa. Muita coisa. Porque dali... isso era, assim, para a gente ter um registro em 1962, por aí, né? Eu só fui parar nos Bambas em 79. Não, tem uma Então, década muita coisa inteira. antes, Tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa pela frente. E o que acontece, já que tu falaste da auxiliadora, falaste da quadra dos fidalgos que era ali, o que acontece no dia 18 de dezembro de 1971? Eu não sei se é na quadra dos fidalgos aristocratas, mas 18 de dezembro, estamos aqui no mês de dezembro gravando esse programa, mas no dia 18 de dezembro de 1971, o que acontece na tua vida em relação ao carnaval? Foi nesse dia, 18 de dezembro de 71, que eu recebi uma resposta positiva dos diretores, dos dirigentes, dos fidalgos aristocratas, que eram a tia Regina, o tio Borges e o Nenê, que tinha o mesmo nome que eu, Newton Marques da Rosa, chamava-se ele. E então eu fui lá, tinha combinado com eles, né? Porque eu fiz a proposição, era eu que queria aquilo, né? E daí nesse dia eles me deram, tudo bem, não, tudo bom, pode ser. E a partir desse dia eu me tornei ensaiador de bateria, que era assim que se chamava antes, né? Não se falava mestre, né? A nomenclatura vai mudando, ensaiador. Sim, é bom que a gente vai registrando, né? Então a partir desse dia eu fui atrás de uma ideia que eu tinha, de uma coisa que eu queria, e eu falo isso porque eu aprendi que muitas coisas a gente tem que correr atrás e a gente tem que ter humildade de pedir, de dizer que a gente quer fazer. Sim, porque senão a pessoa não vai adivinhar, né? Porque nem tudo vem atrás da gente, nem tudo cai pra gente assim na frente, né? Então isso aí foi uma coisa que me aconteceu e foi nesse dia. E aí, então, eu fico ali muito começa feliz. A tua trajetória como mestre de bateria. Como mestre de bateria. Então, se era 18 de dezembro de 71... Foi pro Carnaval de 72. Foi pro Carnaval de 72. Em 73, o Fidalgo é campeão do Carnaval. Como nós estamos em 22, faz 50 anos. 50 anos. Pois então eu quero falar desse Carnaval especificamente. Qual? De 73, dos Fidalgos, quando o Fidalgo vence o Carnaval de Porto Alegre. Sim. Até hoje, o único título dos Fidalgos, Verdade. Carnaval no Gelo. E é o teu segundo ano como mestre, porque tu assume para 7-2. Sim. Já no segundo ano faz o Carnaval de 7-3. E desde lá, Fidalgo nunca mais venceu o grupo especial, digamos assim. Sim. Até de lá para cá ficou mais tempo no segundo grupo do que no primeiro. Hoje está de volta, pujante, mostrando que quer retomar aquela época. Mas fala de Carnaval no Gelo. Fidalgos campeão do Carnaval. Não, eu até quero falar um pouquinho antes. Claro, vai lá. Até por uma questão de registro e de reconhecimento e de gratidão também, né? Então, em 72 foi meu primeiro ano, então, que aconteceu nos Fidalgos Aristocratas. E era lá na Auxiliadora, porque os Fidalgos tinham como local de encontro ali, uma sede, na rua Freire Alemão. Freire Alemão. Tipo assim, na frente do fim da linha do ônibus Rio Branco, existe até hoje a linha do ônibus Rio Branco, né? A sede não existe mais, ali geograficamente está bem modificado, né? Mas então em 72, o Fidalgo foi vice-campeão do Carnaval. Olha, isso eu não sabia. Isso não pode passar batido. Claro. Por isso que eu digo, tem que relatar, né? E o enredo daquele ano chamava-se Zululândia. Era um tema africano. E o destaque principal do enredo era o Chaka Zulu, que era o tio Borges. Olha só. Eu gosto de falar assim, e falo com muita tranquilidade, assim, com felicidade, né? Que o tio Borges, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer, nossa,
era um negão muito forte, muito grande, musculoso, bração, assim, né? Então o personagem combinava muito com ele, assim, né? Mas era uma pessoa muito agradável, muito tranquila, muito gentil, assim, entende? Então ficou legal aquilo. E então nesse ano, aí meu primeiro ano então como ensaiador da bateria, o Fidalgo foi vice-campeão. Bom, foi um bom começo. Aí a gente já vai pegando mais envolvimento, aquela coisa toda, 7-2, quem ganha o Acadêmico? Acadêmico da Algia, bicampeão. 7-1 e 7-2. 7-1 e 7-2. Depois vai ganhar em 7-8 também, né? Depois vai ganhar em 7-8. E pra ver o que era o Acadêmicos na época, né? Trem pagador. Trem pagador já, desde aí. Bom, aí então veio o Carnaval de 73, e daí o Fidalgo teve a luz de construir esse enredo que chama-se até hoje Carnaval no Gelo, que era uma ideia do Arilião, um funcionário da Panambra, apaixonado por carnaval, assim, muito entusiasta e tal, né? E eu me lembro que ele andava com uma revista lá e falava que vai ser isso aqui, que nós vamos fazer, essas loucuradas que nós todos, como carnavalescos, fizemos em cima do entusiasmo. A ideia era tipo o quê? O carnaval na Antártida, era mais ou menos isso? Era um carnaval no frio, assim? Qual era a ideia disso? Era uma forma de retratar. Claro. Retratar aquilo ali, né? Sem as condições. Lógico. Mas o enredo era isso. O enredo era sobre isso. Sensacional. Né? Patins, aquela história como se fosse, né, da parte fria, né, da temperatura, né? Mas tudo aqui em Porto Alegre com 30 graus, né? Claro. E o enredo foi muito legal. Me lembro um episódio, assim, que estava dentro de todas essas histórias, assim. Eu digo a gente, porque eu já começava a me envolver, acompanhar, ver as coisas andando por ali, né? Cuidava só da minha partezinha lá da bateria e já fazia muito, né? Foi conseguir uma escada de avião junto ao aeroporto. Aquela escada veio para a avenida. E aí, aquela escada de avião na avenida com algumas damas, algumas senhoras, algumas mulheres posicionadas ali, né? Deu um colorido todo especial. Tu imagina, nós estamos falando do Carnaval de 73, faz 50 anos atrás. Era uma alegoria. Entendeu? E os intérpretes, olha bem, os intérpretes, esse registro é importante, hein? Os intérpretes daquele ano eram Mamute, não me lembro agora o nome todo dele, e o Valdir Alves. Valdir Alves foi intérprete daquele ano. O Fidalgo saiu com 3 intérpretes, 3 cantores simples naquele ano. Era o Mamute, não me lembro o nome dele agora, o Mamute, o Valdir Alves, que está vivo aí, graças a Deus, pode reforçar isso aí, e a senhora minha mãe. Poxa! Os 3 cantando nesse ano aí, o samba que era do Nilo Feijó. Carnaval no Gelo. Inclusive um samba que não temos gravado, né? Pois é. Um samba que... Eu já fiz força para lembrar de todo o samba, mas eu não consigo. Né? Já me perguntaram, já me pediram e tal. Mas eu não consigo lembrar todo o samba. Um dia uma turma que assumiu o Fidalgos, uma gurizada da bateria, acho que foi, Flávio Ramires, se eu não me engano, estava fazendo um trabalho lá e me ligou, querendo saber se eu sabia como é que poderia alguém conhecer o samba. Eu falei, olha, eu sei que o mestre de bateria era mestre Newton, e sei que eles se procuraram para tentar relembrar como é que era aquele samba, porque é um samba campeão do nosso carnaval e que a gente não tem memória. Algum trechinho, lembra? Bem do início, assim, assim, coisas esporádicas, assim, mas na íntegra todo não lembro, assim. Mas canta pra gente um pedacinho que talvez tu lembre. Abrem-se as cortinas de um palco que a lua ilumina. Isso era bem o início. Depois, bem lá para o final, vai. Não sei o quê. Se for carnaval, é sempre carnaval. Sabe? É uma coisa assim, eu me lembro muito por parte, assim. Mesmo tu cantando só um trechinho, a gente identifica o estilo do Nilo Feijó, né? Isso, nesse início, assim. Isso. Aquela melodia. Isso aí. Bem com nuance do Nilo Feijó. Helena. 73 foi um dos 2 únicos anos que foi. Quero fazer só mais um pequeno contexto. Claro. O Jurozinho estava nesse contexto também. O Jurozinho está em todas? O Jurozinho tinha 16 anos. Todo mundo que vem aqui fez parte desse contexto, desse ano de campeão do Fidalgos em 73. Um grande beijo pro meu amigo Jurozinho. É que tinha algumas pessoas que fizeram parte, né? E que bom que a gente pode falar nelas, que elas ainda estão por aqui, né? Então, lembrando assim... Girozinho, que inclusive já esteve aqui no nosso podcast contando essas histórias. Legal. Não, o Girozinho só tem histórias maravilhosas. 73, dizendo, foi ele na João Pessoa, um dos 2 únicos anos da João Pessoa, né? 73 e 74, se eu não me engano. Como é que era o carnaval no centro, assim, o contato com o público?
era bem mais próximo, a arquibancada mais cheia? Como é que eram essas lembranças desses locais de desfile, assim? 73 e 74 foi na João Pessoa, no sentido Sarmento Leite, Venâncio Aires. Uhum. Certo? Uhum. Tinha ainda a Companhia Carris, então o pessoal vinha pela Carris, entrava na Sarmento Leite, depois pegava a João Pessoa e vinha, né, do centro para o bairro. Então, da Sarmento Leite para Venâncio Aires, né, antigo Cinema Avenida ali, era nesse sentido. Eu falo isso porque em 75 inverteu o sentido. Foi da Venâncio Aires para Sarmento Leite. Seguiu na João Pessoa, mas mudou o sentido. Mesmo só inverteu o sentido, porque foi o ano do Povo Meu, 75. Isso. É verdade. E aí foi o imperador campeão nesse ano, fazendo o desfile nesse sentido, da Venâncio Aires para Sarmento Leite. Eu já vi imagens que a Helena relembra desses anos da João Pessoa. Se eu não me engano é 73, que tem algumas imagens que foram gravadas na época, com filme, né? Uhum. E Newton parece, pelo menos na imagem, arquibancadas assim numa altura que a gente nunca mais sonhou em ver. Era muita gente. Muita gente, muito lotada também. Muito impressionante isso e muito bom. E um clima que eu acho que se espalhava pela cidade inteira de carnaval, Sim, né? sim, a cidade ficava toda transformada em carnaval. Porque tinham também os coretos, vocês não desfilavam apenas ali. Tinha os Iam coretos, para os Santana, bailes, IAPI, claro. outros lugares. Então a cidade respirava carnaval. Sim, sim, completamente. E essa parte dos coretos do bairro mexia muito com as comunidades, né? Porque o pessoal não tinha condições de ir no desfile oficial, ficava esperando a escola que ele imaginava, que ele gostava, dizia, não, acho que eles vão vir aqui, e ficava esperando ali. E aquilo ia, e muitas vezes acontecia nos diversos coretos que tinha, né? Auxiliadora tinha carnaval de bairro, IAPI tinha carnaval de bairro, Vicente da Fontoura, né? Santana, famosíssimo, e vários outros. Era muito importante. O mestre Newton está de camisa de bambas da orgia, isso é uma obviedade. Ele é um dos grandes nomes da história da escola, como eu disse. Mestre de bateria, vai falar de tudo isso daqui a pouco. Presidente, diretor de carnaval, diretor de harmonia, bambista. Acima de tudo, um bambista inveterado, apaixonado. A gente lembra sempre com muita força do Carnaval de 97, que ele foi compositor do Samba de Imperadores. Também falaremos disso daqui a pouco. Mas, Newton, me corrija se eu estiver errado. Tu, antes de chegar em Bambas da Orgia, já tem uma passagem por Imperadores, né? Tem. Como Tem. conta pra gente? Pois então, vamos ter que voltar lá naquela parte do menino de 15 anos que achou que podia tocar um instrumento de sopro. Não querendo justificar, mas colocando como argumentações assim, né? Meu pai tocava clarinete. Eu ouvia aquilo, Pô, achava clarinete bacana, é lindo, né? eu achava muito legal, né? Não tive a oportunidade de tocar com ele, não deu tempo, né? Mas aquilo ali é uma coisa que me tocava. Um outro registro assim de família, já que a gente está falando, né, para as coisas ficarem claras, para a gente se entender. Eu sou sobrinho neto da Auracina Correia. Né? A Auracina Correia é irmã da minha avó, que me criou junto com a minha mãe, tal, né? E a Auracina, cantora, famosíssima, cantora internacional, cantou fora do Brasil. A última notícia que esteve dela estava no Cairo, tinha companhia de revista, uma série de coisas, né? E eu falo com muita propriedade porque Auracina Correia chegou a ser troféu do Carnaval de Porto Alegre. Muitos têm esse troféu nas suas quadras, quem sabe até nas suas casas, e não sabem nem por quê, né? Mas de qualquer forma, nem o meu pai, nem a Auracina Correia, nem ninguém da minha família me levou para o Carnaval. Eu fui sozinho mesmo, eu fui porque eu ouvia aquela batucada e te tocava o coração. Era o que eu queria e aí fui indo, enquanto foi sendo possível avançar, fui avançando. Mas aí, então, comecei a tocar na banda do Colégio São Pedro e quando chegou... Tocavas trombone. Trombone de pisto. Né? Tem o trombone de pisto e tem o trombone de vara. O vara é aquele que faz o movimento aquele assim. Que muda de tamanho. Sim. Né? Então, e o de pisto é botão assim, tipo trompete? É que nem o trompete. Faz assim, as notas isso. ali. Tem os pistos, é mais ou menos a mesma mecânica do automóvel, né? Os pistões, né, do automóvel, que vem esse nome aí. Então, eu... Naquela época lá, foi uma simpatia, uma afinidade que surgiu, né? Eu quis tocar nos Imperadores de Samba. Tinha sopro, tinha uma rapaziada nova lá. Isso é anos 60. 68.
68. Imperador campeão do carnaval, inclusive. Exatamente. Tricampeão. É. 68 mexicano, 69 bandeirante, e já tinha sido campeão em 67. Isso. Eu não tinha participado ainda. Tá, Antilhas, mas se não me engano. eu te interrompi. Como é que tu do colégio chega no Imperador para tocar trombone? Pois então, rapaziada das bandas, dos colégios, se conhecendo, aquelas parcerias, aquelas coisas de amizade. Gurizada? Né? Vamos tocar no Imperador, vamos tocar no Imperador. E eu fui, né? Eu queria realmente, não foi só porque é gurizada, eu queria tocar no Imperador. Era uma escola que eu via com bons olhos assim e tal, né? E fui e toquei 4 anos. Onde é que era o Imperador? Na esquina da Baronesa com a Barão do Gravataí. Olha né? só. Na casa da sogra do Caloca. E tu lembra quem eram os teus parceiros de sopro no Imperador? Lembro. O Raimundinho, o Wilson, o Biratã, o Venâncio. Esses eram o naipe de sopro do Imperadores. Toda escola tinha sopro. Toda escola tinha sopro. Sim, era liberado por regulamento na época. E como é que funcionava assim o sopro? É importante a gente fazer esse tipo de pergunta bem didática assim, porque esse aqui é um documento que fica para as novas gerações, né? Eu não vivi o sopro, apesar de ouvir muitos relatos. Vocês ficavam do lado do carro de som, ficavam separados? Como é que era na dinâmica do desfile? Onde é que ficava a ala do sopro, digamos assim? Era assim, ó, era bateria, percussão, a cozinha, o pessoal da harmonia, né? Cavaquinho, violão, os intérpretes e o sopro. O sopro vem atrás, vem junto ali com os cantores. Era um conjunto só, né? O local ali dependia do momento, de como ajeitar, porque tinha um detalhe também, que eu acho que se presta para o que a gente está falando, naquele momento, naquela época, né? Fica gozado a gente falar toda hora naquela época, né? As apresentações, elas eram paradas. Hoje a escola passa direto e não para. Sim. Parava no a escola palanque. tinha que se apresentar. Mal comparando como as tribos fazem hoje, que elas param, fazem a sua apresentação. Exatamente. A tribo, a tribo. Apenas os comandos, infelizmente, que estão infelizmente ativos a tribo hoje, né? Mas foram muitas, né? Sim. E era assim. Então a escola vinha e aí isso aí mexia no repertório também, né? Porque tinha que ter uma música para entrar, tinha que ter uma música para se apresentar, como se fosse ali o samba enredo, e depois tinha que ter uma outra música para sair, para ir embora. Então tinha que cantar no mínimo 3 músicas durante o percurso. E a Helena lembrou aqui muito bem das tribos. As tribos, Newton, de fato, durante um momento, foram das principais atrações do nosso carnaval. Das principais atrações do nosso carnaval. Sem dúvida. Um detalhe só nosso, né? Sim, só nosso. uma marca nossa. Uma pena que perdeu força, né? Porque era muito diferente e muito bonito, muito legal. E Newton, vamos chegar na tua casa, né? Tá. Nós já falamos aqui da tua passagem dos Fidalgos, na tua primeira passagem de Imperadores, daqui a pouco vamos relembrar a segunda, que é muito marcante, nos anos 90. Tu disseste já no início do programa, né, que tu tem uma trajetória carnavalesca que começa nos anos 60 e tu vai chegar no Bamba em 79. 79. Né? Ali de Fidalgos, como é que chega no Bamba? Como é que esse amor entra na tua vida e te leva para sempre? Porque tu chega depois até a presidência da escola. Como é que o Newton chega no Bamba? Quando é que se dá esse encontro do Newton com os Bambas da Orgia? Rapaz, a gente está aqui para falar, né? Então a gente tem que falar, porque as coisas não são tão fáceis assim quanto parecem, entendeu? Então eu faço questão daí, ainda mais aproveitando uma oportunidade rica como essa, assim, né, de relatar o passo a passo, né? Como a gente já falou, eu tive essa sorte, essa oportunidade de ir para os Fidalgos a partir de 72, e eu fiquei no Fidalgo 72, 73, 74, 75. 75 ganhei meu primeiro título como melhor bateria. E aí eu sou obrigado a falar também de um parênteses que se abre aí. Vinha já numa trajetória boa, porque eu já estava 4 anos na mesma escola fazendo um trabalho muito legal. Pô, um vice-campeonato, um campeonato e um título de melhor bateria, pô? Em 4 anos. Em 4 anos? Em 4 anos. Não é pra aí, Em 4 anos não, nos teus primeiros 4 anos. Isso verdade, que é importante lembrar. Verdade. E eu tinha 20 anos. Olha só. Eu tinha 20 anos. Aí, eu recebo um convite para ensaiar a bateria dos Imperadores. Se vou. 76. Né?
7-5. Tu ia em 7-5 mesmo. 7-5. Fui. Aí, sempre no passo a passo, dentro daquilo que é o certo. Regina, tio Borges, olha, recebi um convite, assim, assado. Não, vai lá, meu filho, tudo bem. Fui lá. O Imperador ensaiava em 75 na rua Valparaíso, lá no Jardim Botânico. Olha tinha só. lá um salãozinho com um segundo piso, tinha salão de baile, coisa tudo lá. Na Valparaíso, 75. Essa aí faltou no livro. né? Exatamente, a gente devia ter entrevistado o Mestre Newton. Fui lá. A convite do Eliseu Silva, né? Que é o nome que nome da sustenta bateria. hoje a bateria dos Imperadores. Isso. Ele era o presidente. Né? E o carnavalesco era o Fernando. Fernando Santana. Né? Eles tinham uma parceria, maravilha, beleza. Me chamaram, conversamos, e já cheguei batendo, né? Porque a música da época era original de samba. Eu não sei de nada, cheguei agora, eu não falei que vinha hoje. O bicho pegou, direto e reto. Tô feliz. Tá. Recebo um contato da diretoria, abreviando já um pouquinho, tá? Nilton, é o seguinte, a gente vai ter que mudar o rumo. Não precisa abreviar que a história tá boa. Não precisa abreviar que a história tá boa. Bom, então. É o seguinte, a gente vai ter que rever essa situação aí, porque o pessoal da bateria não tá muito satisfeito, nos chamaram. Tava achando muito moderno, seria isso? Não é muito moderno, é assim, muito... Disciplinador. Muito disciplinado, vamos dizer assim. Entendeu? Que é uma característica tua, né, Newton? Entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Rapaziada, nós queremos um cara que vá com a gente pros botecos, pros bares, que tome cachaça. Cara, eu não fazia nada disso, continuo não fazendo. Né? Amigo de todo mundo, tudo bem, tudo certo, aceitava. Quem quiser beber, bebe. Quem quiser fumar, que fume. Quem quiser se beber lá, que se bebe. Mas eu não fazia. E na hora de tocar, vamos tocar, agora é valendo, tá? Então nós vamos ter que trocar. Eu disse, beleza, tudo bem. Fui dispensado do Imperador. Antes de chegar o carnaval. Antes de chegar o carnaval. Quem assume no teu lugar? Bom, aí, por várias outras circunstâncias, tal, acabou sendo, no ano de 75, o Irajá. Né? O Irajá. O Irajá com o João Urbano. Uhum. Já vieram daí a Maria Helena Monteiro. Uhum. Então eu cheguei a fazer um ensaio na bateria do Imperador em 75 e fui dispensado, porque a minha conduta estava muito xarope. Mas tudo bem, tranquilo. E aí então voltei pro Fidalgo, né? Para fazer o Carnaval de 75. E aí fui melhor bateria. Olha só. Aí, passado esses 4 anos, tudo porque que tu perguntou como é que cheguei no Bamba, né? Isso. Então eu sou obrigado a relatar. Aí, 75, Fidalgo, melhor bateria, acabou o Carnaval, recebo um convite, Jacques Machado. Escuta, vamos pros gondoleiros? Vamos. Pois é. Preciso de ti lá, por isso, por aquilo. Então tá, vamos fazer gondoleiros. 76. Teatro Kabuki. Uhum. 76, gondoleiros campeão. Tá. Aí, recebo um convite do Floresta Aurora para 77. Vamos, Floresta Aurora? Seu Hélio Dias. Que é a vida, né? Vamos. Que não era teu sogro ainda nessa época. Já estava quase. Já tava quase. Só lembrando, pessoal, para quem porventura pode estar estranhando os nomes, Gondoleiros, Floresta Aurora, era o carnaval dos cordões de sociedade. Nós tínhamos as tribos, tínhamos as escolas de samba e os cordões que eram fortíssimos, né, Newton? Tanto que o gondoleiro foi lá e te tirou de uma escola de samba, né? Então só para contextualizar para quem porventura não conhece esse carnaval dessa época. E aí a gente fez uma bateria muito forte lá nos gondoleiros, né? Porque não competiam, eram categorias diferentes, né? Uhum. Então eu tinha condições de convidar muitos ritmistas, que eu já tinha algum contato tal para vir. Você podia pegar a cara do Imperador, do Bamba, de todas as escolas. Podia montar um time de estrelas ali. E os gondoleiros, olha como as coisas se encaixam. Os gondoleiros tinha lá uma articulação que eles tinham uma relação com o pessoal de sopro. Uhum. Porque os blocos de sociedades também tinham sopro. E que tinha um pessoal de sopro, se não me engano, da banda do Colégio São João. E naquele ano o Gondoleiros botou 21 instrumentos de sopro na avenida. Nossa Senhora. Então tu imagina, uma bateria bem boa, bem reforçada,
com instrumento de corda, com vozes, e mais 21 instrumentos de sopro. Nossa, né? Ficava um show de bola, olhar assim aquilo, né? Entrando na avenida, passando na avenida, né? Bom, aí, 77, Floresta Aurora, campeão, Floresta Aurora. E 78, recebo o convite do Império da Zona Norte. Fui pro Império da Zona Jacão Norte. também. Não. Ainda não. Deixa eu ver. Sim, Jacão também. Carnaval das Três Raças, Festa da Uva, não sei o que, Jacão sim. Lá no colégio, no Sarandi, na 21 de abril. Perfeito. Né? Onde o Império saiava antes. Esqueci agora, Liberato Vieira Salzano. Liberato Salzano Vieira da Cunha. Isso aí, lá no colégio. E aí fizemos o Carnaval de 78. O Império não foi campeão nesse ano, né? Mas eu acho que todos os outros foram. E aí chega a vez do Bamba, 79. Né? Mas aí teve um parênteses muito legal, assim. Eu me comprometo com Floresta Aurora, de novo. 79, já tinha feito 77. E o presidente era Antônio Carlos Cortes. Presidente de Floresta Aurora. Tinha um escritório jurídico na Uruguai, com a Siqueira Campos, onde era o prédio do Bieruman. Primeiro andar. Tá. Aí, já estou comprometido. Vou uma tarde subindo a Borda de Medeiros, lá em cima, no 628, em frente ao antigo Cinema Continente. Tinha uma farmácia embaixo ali e tal. E encontro lá dos Bambas da Algia o seu Armando Vargas. Baixinho, calmo, sereno, meio careca, jornalzinho dobrado embaixo do braço. Encontra comigo. Milton, pô, o pessoal tá te procurando lá nos Bambas, querem falar contigo e tal. Tá, seu Armando, mas o que é? Tá? Não, tu tem que ir lá e coisa e tal, porque eles querem que tu ensaie a bateria. Eu falei, seu Armando, não posso. Fechei com Floresta Aurora. Fechei com Floresta Aurora, tô comprometido lá, então não teria como. Né? Mas assim, ó, se eu conseguir me desvencilhar de uma forma tranquila, lisamente, a gente pode até conversar. Mas primeiro eu preciso falar lá com o presidente de Floresta. Quero Cortes. Fui lá no escritório, no Uruguai, Cortes. Tá acontecendo o seguinte, o pessoal dos Bamba me convidou e tal, e é lógico que eu disse para eles que eu não podia, porque eu tinha compromisso com o Floresta Aurora, mas de qualquer forma eu vim falar contigo para ver. Eu gosto de falar isso aí, porque o Cortes está aí com a gente, pode reforçar isso aí. E assiste o nosso podcast, um abração pro Cortes. A gente fala isso aí, dá risada até, né? Então, a situação é essa. Dizer, não, tu faz o seguinte, tu pode fechar com eles lá. Eu, opa, só me dá uma mão. Lá no Floresta, naquilo que tu puder. Foi a pior coisa que ele podia me dizer, né? Responsabilidade, compromisso, né, meu? Dupla, né? E consideração também, né? Tudo, né? Eu, não, beleza, então tá. Não era o Medina o cantor no Floresta Aurora? Foi, né? O bicho vai pegando aos poucos, né? Aí, tá. Resumo da história. Conversei com o pessoal dos Bamba, me acertei, tudo certo, me levei adiante o meu compromisso com o Floresta Aurora e fomos para a Avenida. 79, o Bamba foi campeão e o Floresta também. Gente, que maravilha, coisa boa. Mas já é nesse primeiro ano que o Bamba fisga o teu coração? Quando é que tu te identifica nessa trajetória carnavalesca? Olha, eu passei pelo Imperador, eu passei pelo Fidalgo, tenho carinho por todas elas. Mas quando é que o Bamba se transforma numa paixão da tua vida? Quando é que tu identifica isso? Eu não saberia te dizer exatamente o momento, entendeu? Só que foi um negócio gradativo, assim, pela permanência, né? Porque eu fiquei 79, aí eu fiquei 80, 71 eu tive fora, fui nos acadêmicos, voltei imediatamente... 81, tu disse? 81, o ano do Astro sou eu. Sim. Voltei imediatamente em 82, e aí fiquei 82, 83, 84, 5, 6, 7. Aí tem uma hora que tu não controla mais. Talvez nem te dê conta. Porque tu já tá naquela roda viva, naquele negócio, vamos fazer, porque agora é carteirinha, porque agora é foto, porque agora tem que não sei o quê, agora vamos ensaiar, agora vamos fazer uma mini bateria. Sabe quando tu vê 5, 6, 8, 10 anos, e aí tu tá automático aquilo. Entendeu? Eu não consigo dizer assim, nesse momento aqui eu me apaixonei. Não consigo. Pois é, mas tu falou em 82, 83, 84. Sim. É justamente a época do famoso, do mítico, do antológico
Bamba do Força e Luz, Isto. tá? Uhum. A época áurea de Bambas da Orgia. Uhum. Eu acho que nós temos, talvez, 2 grandes momentos de escolas de samba dominadoras no nosso carnaval. Uhum. Bamba do Força e Luz e Imperador do Betinho. Talvez sejam 2 momentos assim de uma escola que numa trajetória de 6, 7, 8 anos ganhou 4, 5 vezes. Uhum. Acho que a Restinga do início dos anos 90 também tem esse tamanho, essa dimensão. Mas o Bamba do Força e Luz é aquela coisa, parece que se a gente estiver falando de futebol, nós estamos falando do Real Madrid. Porque ganhou, tinha um time de estrelas, e as pessoas que vêm aqui e vivenciaram isso, eu peço para contar a sua visão do que era esse tal Bamba do Força e Luz, porque chega a ser um nome, né, um nome completo assim, o Bamba do Força e Luz, parece que é uma escola independente. O Bamba tem seus 80 anos, mas o Bamba do Força e Luz foi um outro momento que parece que nunca vai se repetir. Eu recebi aqui, por exemplo, o Marcelinho, que era adolescente, né, nessa época. Marcelinho tinha 9 anos. Isso. Dançando lá no Força e Luz. E o Nego Sandro, mestre da bateria dos Bamba Atual hoje, mestre de bateria. também tinha 9 anos. E o Marcelinho aqui falou com os olhos marejados daquele tempo, falou da figura do Ariovaldo. Resumo, eu quero te fazer essa pergunta muito simples, para que o teu coração responda aquilo que tiver que responder. O que era, como explicar o Bamba do Força e Luz? Então, para mim, foi uma oportunidade que se apresentou sem que eu imaginasse coisa parecida assim, né? Porque, como a gente já conversou aqui da minha trajetória, como é que eu iniciei, que parece que tudo é um acaso, assim, né? Chega lá no dia 18 de dezembro de 71 e o acaso que você, tudo bem, pode sair a bateria. Quero te contar um detalhezinho de porquê dessa história de 18 de dezembro depois. Então, trabalha com os fidalgos, trabalha com gondoleiros, trabalha com Floresta Aurora, vai no Império Zona Norte, passa no Imperador, mas são coisas que são, de alguma forma, no comparativo, um tanto efêmeras, né? E lá nos Bambas, além da efetividade, a gente se depara também com material humano. E essas coisas somadas passam a fazer a diferença, né? O Bamba da Orgia até hoje tem um grupo de ritmistas invejável. Assim como a Restinga tem, como o Imperadores tem. Eu tive a sorte de cair nos Bambas e conseguir trabalhar com aquilo ali. Porque eu acho que daí também o meu potencial pôde vir para fora, pôde aflorar, pôde ser colocado para fora, né? Então, para mim, foi maravilhoso, porque artisticamente, musicalmente, ritmicamente, o que eu queria fazer, eu tentava e 90% dava certo. Eu conseguia, então as coisas vinham para fora, né? E aí a gente enfrentava aquelas peleias maravilhosas, né? De outros mestres de bateria, que eu faço sempre questão de ressaltar também, e eu digo que minha geração foi privilegiada, que eu sou de uma geração de mestres de bateria que tinha nada mais, nada menos do que Pernambuco. Eu vi Pernambuco ensaiando bateria, tanto do Trevo de Ouro, quanto da... Trevo de Ouro, não esqueci, falo Relâmpago, não esqueci agora. O Trevo de Ouro e a outra escola que ele ensaiava também, né? Eu vi Irajá, eu vi Roxo, Carlos Roberto Barcelos ensaiando bateria, eu vi Neri Caveira, eu vi Plauto. Foram teus adversários, né? Sim, eu vi Zé Grande, eu vi Zé Gordo. Então, presidente do Acadêmico da Orgia, né, Darcy Gonçalves, que eu digo muito assim para ele que ele foi meu muso, né, inspirador assim, né? Eu gostava muito do estilo dele assim, né? Mas gostava também, respeito e procurei tirar proveito ao máximo do estilo de cada um de todos esses, né? Que eram todos muito bons. Todos muito bons. Então isso aí é um privilégio, poder conviver, poder trabalhar, competir até enfrentar, né? Os caras inventando coisas assim do nada, virava de costa e pá, tinha que parar na hora que eles achavam que estava bom, atirava o chapéu para cima quando caía no chão, pá, aquelas coisas assim, né? Umas histórias assim, né? E então isso aí tudo foi muito legal. E aí nos Bambas aconteceu isso aí, que eu tinha um efetivo, um grupo de ritmistas bons, né? Os Bambas tinham, e tenho até hoje, que a gente podia criar coisas, construir coisas assim, né?
e uma escola que responde com um efetivo de componentes bom, com torcida boa, uma enorme tradição, né? Então essa é a história. E os ensaios, o pessoal fala muito que no tempo do Força-Luz subia a poeira, que quem chegava de longe assim para ir no ensaio já enxergava aquela luz no fundo e a poeira subia, porque o clima era muito favorável, né? De muita empolgação, de muita gente. Era isso mesmo, a poeira subia mesmo. O clima e o piso, né? Claro. É porque se não fosse, como é que é, dentro de salão, coisa assim, não teria tanto essa possibilidade, né? Mas ali no campo do Força-Luz, né, era justamente fora da limitação do campo em si, né? Então tinha o campo cercadinho, né? E atrás, ou depois da goleira, tinha uma lista assim, de terreno enorme, né? E ali era brita, era areia, automaticamente a poeira subia mesmo, né? Tinha muito areião ali, o piso era muito favorável para isso aí, calorão, dezembro, janeiro, 3, 4 mil pessoas ali se movimentando, era bem favorável isso, né? Mas é claro que isso aí recebia um acréscimo decisivo, né? Da atuação da bateria, da harmonia, dos sambas em si, e a animação do pessoal, ensaios de sexta para sábado, sábado para domingo, e a poeira subia mesmo, literalmente. O pessoal saía de lá sujo, as canelas, quanto mais as sujo, roupas melhor, sujas, né? Os cabelos, tudo empoeirado, era bem isso. E feliz, né? Feliz da vida. Complementando o que o Vinícius falou dessa geração mágica, desse momento mágico do carnaval, que foi o Bambas do Força-Luz, se pensar nos nomes, então, Mestre Newton, Girozinho, Sayonara, Fiapo, Lígia, Onira, foi a maior... Meneca, já. Exatamente. Foi a maior geração do carnaval, a mais marcante. Reunida no mesmo local. Eu acho que isso aí não deveria ser e nem precisa ser a minha palavra, né? A minha opinião. Eu acho que foi, mas quem diz isso é todo mundo que vem aqui, como tu fala, né? E as pessoas que a gente fala, que a gente sabe que tiveram a oportunidade de conviver, de curtir, de aproveitar aquilo lá, né? Então, agora eu penso também o seguinte, assim como eu falei do número de ritmistas que favoreciam que a gente fizesse os melhores trabalhos, tinha também na parte da dança, né, e do canto, outros artistas que também favoreciam para que as coisas acontecessem dessa forma, né? Cantando, compondo, dançando, né? Que são todos esses aí que tu falou. E vou perguntar então agora de duas figuras específicas, Jajá e Meneca. Por quê? Porque muitas vezes a relação do mestre de bateria com o intérprete é maravilhosa e às vezes é mais difícil, porque daqui a pouco o mestre quer um andamento, o intérprete quer outro. Eu recentemente recebi aqui no nosso podcast, na primeira temporada, o mestre Chiquinho. E o mestre Chiquinho brinca dele, Vinícius, a questão é a seguinte, quando o meu puxador é o Vini Machado, ele briga comigo porque ele quer o andamento mais para frente. Quando é o Alexandre Belo, ele quer mais para trás. E briga entre aspas, né? A discussão de amigos, de conceito de carnaval. Queria que tu falasse dessas duas figuras como amigos, como colegas de trabalho, como parceiros, Meneca e Jajá, que eram as figuras que, nesse período, dividiam, digamos assim, o posto de voz de Bambas da Orgia. E além do colega de trabalho, além do parceiro, como é que era essa relação do mestre de bateria, Newton, com o solista, intérprete, cantor, Jajá ou Meneca? Fala para mim dessas duas figuras aí. Assim, ó, coisa mais maravilhosa, né? Ter tido a oportunidade de trabalhar com esses caras, cara. Tanto o Jajá quanto o Meneca, né? Porque eles eram muito bons. Né? O Meneca era mestre de bateria também, né? Foi mestre de bateria também, trabalhou com bateria. E, aliás, foi por causa desse detalhe que eu fui parar lá nos Bambas. Mas vamos seguir isso aqui, depois se der tempo a gente volta nessa parte. Tá? Já tinha um outro parente que estava devendo ali, que agora até me esqueci. Então, assim, ó, eu entendo, sempre entendi assim, né? Porque eu cheguei lá nos Bambas, como já te disse, né? Encontrei com o seu Armando Vargas na Borda dos Medeiros, olha, o pessoal quer falar contigo lá. Falei, bom, vamos lá ver o que é. Então, eu cheguei assim, eu não tenho lá nos Bambas aquilo que muita gente tem, e aquilo que é muito comentado que as pessoas lá do Bamba têm.
Não, porque tudo é de família, passa de um para o outro. Eu não tive isso. Não foi, por isso que eu falei antes, não foi meu pai que me levou, não fui levado pela mão pela Auracina Correia, eu não tive um irmão que saiu na bateria, não tive um tio que foi diretor, não. Cheguei lá na cara e na coragem. E tinha que mostrar serviço. Graças a Deus, acho que consegui. Então, eu sempre entendi que a bateria tem a sua tarefa, tem o seu papel para fazer. E o mestre de bateria, né, dentro desse contexto, tem que agilizar e fazer todo o possível para que essas coisas aconteçam. Né? Eu acho que na relação entre o intérprete, um grupo de harmonia, mestre de bateria, tem, não vou dizer que seja uma hierarquia, mas alguém tem que prestar serviço para alguém. Entendeu? E eu sempre me coloquei nesse lugar de prestar serviço. E eu acho, entendo, já comentei várias vezes isso, digo até hoje, a bateria tem uma tarefa, a bateria tem um papel para cumprir, tem uma tarefa para cumprir. Não pode pensar só nela, e vamos quebrar tudo agora, e vamos botar 200 não sei o quê, e não, é muita coisa em jogo dentro daquele momento ali entre uma linha amarela e a outra, né? No momento que a bateria está se apresentando aqui, já entrou, já está a 50, 60 metros da avenida, a comissão de frente está lá. E os caras estão dependendo do som que vem daqui. O casal de porta-bandeira minha sala está um pouquinho mais adiante. Os intérpretes estão ali no carro-som e a bateria está dando sustentação rítmica e tudo mais para todos esses. Então não tem como pensar só nela. Então se o samba vai sair um pouco mais lento, um pouco mais apertado... A relação foi sempre tranquila? Sempre tranquilo. Porque o Marcelinho aqui contou que uma vez o Fiapo e o Jajá ficaram sem se falar por causa de um samba enredo, por exemplo. Uma disputa de samba, essas coisas aconteciam. O Fiapo, eu já... eu sei. Sei, foi no samba do feijão, 83. O Fiapo acho que ganhou o samba do Jajá, já ficou bravo, assim. Tu nunca teve dificuldade nessas relações com... Não, eu acho que dificuldade sempre existe. A gente tem o Jajá era uma figura de um talento acima da média, mas às vezes era jogo duro, né? Sim. Vaidosão, né? Bem vaidosão e tal, assim, né? Mas... nada que a gente não pudesse tirar o melhor, né? Tanto de um quanto de outro e tal, e trazer para a escola, trazer para o todo, né? Eu tenho como pegar o teu período inteiro de Bambas da Orgia? Foram quantos anos que eu mestre bateria, somando todos os carnavais? Uns 15. Tem como tu me dizer, Vinícius, nesses 15 anos, como mestre de bateria, o meu grande desfile foi tal, ou é difícil responder essa pergunta? Dá para responder, sim. Mas eu acho que não fica num ano só. Então, 3. Festa de Batuque foi um, né? Aquele ano que a bateria teve que desfilar sem o chapéu. E para falar de Brasil, não é? Para falar de Brasil. Isso. O ano que vai ter esse chapéu e acho que o Zumbi. 7-9, né? 7-9, porque teu foi primeiro ano. Primeiro ano, né? Sambaço, né? E ali... Agora, né? Agora. Porque ali era o meu primeiro ano, né? Era tudo muito estranho. Por que agora? Porque na época foi difícil? Não, porque aquele samba... é um samba muito decantado até hoje, né? Sim, a escola canta. Mas ele é um samba que... a gente depois botou no lugar. Passa por isso tudo que tu falou. Tinha que trabalhar ele, achar o lugar, o andamento e trabalhar. Isso tudo aconteceu. Esse samba chegou assim, ó, era uma reza. Era uma reza. Tu imagina, olha bem, hoje a gente conhece o samba, né? Mas sem conhecer o samba, aquilo chegou para nós assim, ó, vamos ouvir o samba, tá aí, ó, fita cassete. Olha a Zumbi Muscongo. Olha a Zumbi Muscongo. Esse aí é o samba. A gravação chegou assim. Sim, é assim o samba. Se tu tirar cavaco, percussão, claro, e andamento, tudo mais, ele fica assim. Bateu mais forte, sim, senhor. Bateu mais forte, o meu amor. Não é possível. Mas vamos lá, né? E aí começou a vir. Ficou uma pancada, né? Aí sim. Inclusive, eu acho muito legal poder falar disso aí, que a gente foi de muita felicidade, né? Porque esse samba tem aquela pancada, né? Que cada vez que fala a frase, né? Olha a Zumbi, a bateria respondida é uma... Tum! Olha a Zumbi no Chicongo, olha a Zumbi, tum! E aquilo vem no contratempo. Bateu mais forte, sim, senhor. Tchim, tchim, tchim. E aí a gente foi construindo.
E aí ficou bom. Fantástico, fantástico. Mas foi difícil, sim, na hora. Por causa disso. Isso não tô depreciando. Eu tô dizendo como é que chegou pra gente. Era uma fitinha cassete, bota aí, ouve aí. Sem nada. Sem ritmo. Aí depois foi pra gravação, acho na Isaac. Aí já vinha uma tumbadora na frente. Aí a Zumbi já começou a mudar. O samba começou a ganhar cor. Mas foi assim. Então no primeiro momento a gente ficou meio preocupado. E esse Carnaval Sem Chapéu, conta essa história. Esse Carnaval Sem Chapéu, a gente conseguia se organizar. Lembra o ano? Eu vou achar que deu. Eu vou achar que na internet. A gente se organizava, né, na bateria, porque tínhamos desde o início, lá, desde 79, essa construção de mobilizar o grupo, de incentivar a rapaziada, de destacar uns e outros para irem ocupando cargos, irem se projetando, né? Porque o pessoal estava todo lá. 1984. É isso. Inclusive o Guaraci Feijó, aqui no podcast Sambrito, admitiu que não assinou, mas é autor do samba, junto com o Nis Nissen. Ele disse que, não, esse samba eu não assinei, mas eu fiz ele contar aqui. Eu falei, pô, eu falei, Guaraci, faz tanto tempo, pô, admite aí ele admitiu. Baita samba, parabéns. E aí, como é que é? Chegou na avenida, não tinha chapéu, foi isso? Então, a gente sempre mobilizava o grupo, e ensaios, e aquelas mobilizações todas, né? E concentrávamos a bateria antes de ir para o desfile. É uma coisa que não havia antes, não existia isso aí. Então, muitas coisas que a gente começou a construir assim, né? Então, a gente batalhava para juntar um dinheirinho de um jeito ou de outro, aqui ou dali, contratava ônibus. Isso tudo era a gente que fazia, eu digo a gente da bateria, não é que a escola bancava, não. Né? Contratávamos ônibus, 3, 4 ônibus, fazíamos lá um agrado para a rapaziada, uma comida, fosse a comida que fosse sopão, fosse... Porque a gente conseguiu fazer de todas as comidas, né? Desde o salgadinho até o sopão, até o churrasco, tá, beleza. E dali a gente ia para a avenida, quando estava no horário, todo mundo mobilizado, adrenalina lá em cima e tal. Lembrando, né, que em 84 o Bamba era o atual campeão do Carnaval, tinha vencido em 83. Sim. Então, não era provável que a escola desfilasse com a bateria sem chapéu, né? Se é para falar assim como tu tá falando, e isso aí tem implicação, o Bamba tinha ganho em 79. Sim. O Bamba tinha ganho em 80. Exatamente. O Bamba só tinha perdido em 82, né? Comigo, porque 81 isso. Não estava, né? E aí então já tinha ganho em 83, daí queria retomar em 84, né? O Bamba era, como a gente falou antes, era um Bamba dominante, né? Aí nos organizamos e ficamos ali. Aí a gente perguntava assim, né, com as peças que eram responsáveis. Escuta, a bateria está toda pronta aqui na quadra e tal, e o chapéu? Não, vai chegar, porque essa concentração, nós ia desfilar 2 horas da manhã, 6 horas tinha que estar todo mundo na quadra. Uhum. Tá, e aí, pessoal, está tudo pronto aqui, o chapéu? Não, vai chegar às 8. 6 horas tinha que estar todo mundo na quadra. Era uma regra da escola ou do mestre Newton, não, mestre Newton, organizador da bateria? Mestre Newton. Perfeito. E a bateria adquiriu esse DNA. Né? A bateria do Bamba é assim, se tornou assim, né? Essas coisas que foram se criando lá, essa organização, essa mobilização, essa coisa assim, né? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, sobre uma história que tu contou antes. Não perde o fio da meada do que a gente está falando, que é a história do Bamba Sem Chapéu. Tá. Eu gosto muito de mergulhar, de entender, de pesquisar o estilo das escolas. A marca de cada escola. Eu não estou falando aqui de cor, não estou falando de símbolo, estou falando de característica psicológica de cada escola. Sabe como chama isso aí? Tu já eras bambista quando não deu certo no Imperador. Quando tu no Imperador foi visto como um cara que quis disciplinar demais. Tu nem tinhas passado pelo Bamba, mas tu já tinha características que fizeram tu te encaixar no Bamba como luva. Porque eu vejo Imperadores e Bambas como 2 escolas maravilhosas, mas de características diferentes. Eu não estou dizendo aqui que o Imperador é uma bagunça, pelo amor de Deus, porque não é isso. Mas estilos de comando. São estilos de comando diferentes, né? Não, mas tem uma coisa também. Eu acho que assim, para deixar bem claro. Eu não quis fazer nada com o pessoal, o grupo, não era com relação, era com relação a mim. É o teu jeito. O teu estilo de trabalho. Só que eu entendo que o teu estilo casou com a casa que combina com esse estilo. Que Bambas na Orgia tem uma imagem, ao menos, dessa questão da disciplina, da ponderação, da elegância,
Até, né? Então eu tô criando, Não, tô não. criando uma elucubração minha aqui, sabe? Nossa, perfeito. Mas quando tu começaste a falar que, pô, não dei certo no Imperador porque acharam que eu era disciplinador demais, eu fiquei pensando aqui, pô, por isso que no Bamba é o que nós precisávamos, digamos assim, né? Bom, então, voltando ao chapéu, aí eu... E o chapéu? Ah, não, vai ser às 8. Ah, e o chapéu? Ah, vai ser às 10. E o chapéu? Ah, vai ser à meia-noite. Pô, daí chegou meia-noite, falei, e o chapéu? Bah, ainda não tá pronto. Agora nós vamos ter que ir pra avenida. Sem chapéu. Aí fomos pra avenida. Aí aquele grupo que estava todo na quadra, desde não sei que hora lá, pessoal, todo mundo pro ônibus, vamos pra avenida que tá na hora, não vamos mais esperar. Vamos levar o chapéu pra lá. Era o combinado aí. Sim, vamos pegar lá. Aí fomos pra avenida pegar o chapéu. O resto da roupa já tava ali. Tudo pronto. Tudo pronto. Aí fomos pra avenida. Chegamos lá na avenida, pá, descemos, ficamos esperando. E o chapéu? Bah, ainda não. Aí passou mais um pouco, talvez umas 2 horas, aí já estava na hora da escola entrar. E o teu pai era o coordenador do CIR esse ano. Era o coordenador do CIR. E aí eu falei, ah, meu Deus, e agora? Aí chega um caminhãozinho. E encosta do outro lado da avenida assim, aí os chapéus. Mas daí foram olhar, não era todos. Tinha um número aproximado, acho que de uns 60. E quantos ritmistas tinha bateria na época? 200 lá vai. Não era nem metade, então. Nem metade. E tava assim, não sei se daria para dizer inacabado, mas a tinta tava molhada ainda. Uhum. Então pegava assim, era uma tinta preta. Uhum. Ficava a tinta nas mãos e não tinha para todo mundo, uma loucurada, né? E aí vai lá e pega o chapéu e traz para cá, não sei o que. E o relógio? E eu tô vendo que daí eu tenho que dar o carteiraço, entendeu? Tô me sentindo nesse momento assim, né? Vamos lá. E a bateria tá toda aqui. Isso lá embaixo na concentração. E a escola já tá toda montada lá. E, Newton, logicamente que nenhum ritmista feliz com a possibilidade de desfilar com a fantasia incompleta, né? Tu tinha que lidar com essa insatisfação dos teus ritmistas, horrível, né? Horrível. Como controlar esse sentimento para fazer um trabalho sério naquele momento, assim. Sim. Botar a emoção de lado e tocar. O cara fica ali meses ensaiando, se dedicando àquele processo, disciplinado, cumprindo o horário, aprendendo os arranjos que o mestre criou, para chegar no dia do desfile, pô, tua fantasia vai incompleta. É complicado. E tu tinha que administrar isso também naquele momento. Sim. E aí tu mexe com o sentimento das pessoas, né? Uhum. Porque a bateria, assim como ela é um grupo super democrático, né? Que tu não separa ali por personalidade, por temperamento, por sentimento, tu separa pelo que o cara toca. Claro. E aí na hora de botar para fora o sentimento, ele pode vir de qualquer jeito e de qualquer lado. Claro. Né? Bom, aí eu falei, ah, meu Deus do céu, vamos lá. Subi num banquinho, chamei todo mundo. Pessoal, o negócio é o seguinte, olha aqui, ó. Eu quero que vocês entendam que em primeiro lugar, eu não vim aqui para fazer chapéu. Tá? Segundo lugar, que a escola está toda pronta esperando. Tu te deu conta que não ia dar tempo, que não ia chegar? Não, eu vi que a gente ia ter que ir sem. Uhum. Né? Eu disse, agora eu vou ter que falar em cima disso, até porque eu tinha comigo que eu iria, né? E vamos ver quantos eu consigo fazer aí junto, né? Então, eu não vim aqui fazer chapéu, a escola está pronta, ela montada, eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade. Subiu no banquinho e falou para a bateria. Bateria, chamei todo mundo, era o que tinha por ali, né? Isso, e como né? tu manter o teu sentimento naquele momento, assim, para passar a confiança para a bateria? Tem que se superar, né? E é uma coisa que tu tem que apostar, tu tem que acreditar, tu tem que assumir uma posição. Mas tu teve receio da bateria não abraçar a causa? Todo. E aí, esse era o problema. Como é que foi esse recado? Então, aí eu falei pros caras, naquela hora eu entendia que tinha que, assim, bater um pouquinho nos brios da rapaziada, né? Olha, o negócio é o seguinte, eu quero que vocês entendam também, sempre com o maior respeito, né? Eu quero que vocês entendam também. Essa é a coisa que pega, entendeu? Que num determinado momento a gente acaba até não servindo. Aí já vai. Sabe? E isso não acontece, porque não é o meu perfil. Né? Aí então, eles, rapaziada, é o seguinte, olha aqui, ó, eu quero que vocês entendam também que a gente preparou, que a gente tem todo um trabalho. No meu entendimento, o que a gente tem para apresentar, o que a gente tem para mostrar é acima desse detalhe de uma peça da fantasia. É o ritmo, se ela não vier, coisa, entendeu?
E fui longe naquele momento ali, digo assim, com tranquilidade aqui, mas naquele momento precisava jogar isso, entendeu? E digo para vocês assim, ó, independente disso aí, o que a gente tem para mostrar, se a gente passar lá e fizer tudo direitinho, não tem para ninguém, tipo assim, entendeu? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, eu tenho compromisso com a escola e eu vou, né? Agora, quem quiser ir comigo, numa boa, para ajudar, beleza. Se for para atrapalhar, não precisa. Então eu não estou obrigando ninguém a ir. Não quer ir, não vai, fica aí. Quem quiser pegar e coisa e tal, vamos comigo. Mas nisso, vem o senhor Cláudio Brito, coordenador do carnaval, e fala assim, Nilton, eu no banquinho e ele assim. Nilton, Puxando tua causa assim. falta 14 minutos. Vai perder sem passar. Eu falei, pessoal, falta 7 minutos. Pô, já ganhei 7, né? Falta 7 minutos. O Ariovaldo, ali do lado, assim, chorava feito criança. Querido. O Léo Zinelli, do outro lado, diretor de carnaval, chorava feito criança. E eu tendo que aparar a barra dessas cobras criadas desses caras tudo. Léo Zinelli, Ariovaldo Paz, Cláudio Brito, coordenador do carnaval. E então, pessoal, eu tenho compromisso, eu vou. E quem quiser ir numa boa, que vá comigo, e eu já tô indo, tá? E aí eu fico numa valentia louca. Se quem olha pra mim diz, você vai quebrar tudo agora, né? Desci do banquinho e falei, onde é que é o negócio? É pra lá. Um medo. E agora os caras resolvem não ir, o que eu faço? E aí fui, não, lá. Aí fui entrando assim pelo meio da escola, assim, né? Cheguei lá na frente, tinha meia quadra lá pra bateria, né? Era o espaço que precisava mesmo, claro. Né? Tá. E é aqui, eu não tinha coragem de olhar pra trás, virar pra trás. Pra saber quantos estavam vindo junto, né? Aí tá, então tá, é aqui, então tá. Eu disse, meu Deus, seja o que Deus quiser agora, não sei, né? E aí, sumi meu lugarzinho ali e fui virando devagarinho ali, né? Bom, o que eu sei, depois deles mesmo lá me contaram, aconteceu de tudo lá, né? Foi empurrão, foi discussão, foi soco na cara, foi... Não, porque tu vai, porque eu não vou, não, porque tu vai, porque se é pra esculhambar, então tu fica, não sei o que tem, aquela coisa tudo, né? Mas daí foi uma assembleia, assim, entre eles mesmos, né? Resolveram a vir. Vamos. Mas eu não tô sabendo. Claro. Aí eu tô de lá e tô olhando assim, né? Mas daí eu estreiei um pouco e comecei a levantar aqueles supapos, né? Tinha muito naquela época, né? Levantando aqueles supapos, levantando aqueles maracanã enorme, coisa e tal, assim, né? Eu acho que eles vão vir então. E aí começaram a vir. Aí foi uma sensação muito legal. Muito legal. Aí vieram. Onde é que é? Mais pertinho. Aí montaram, vieram todos. Então vamos montar. Bateria grande, forte e tal. Né? O presidente do Imperador do Samba chamava-se Oswaldo Alchum. Claro. E eu tinha colocado uns adornos na bateria, assim, que eram uns tamboreiros que vinham no chão. E tinha também uma ala de meninos, tipo assim, 9, 10 anos, né? Que tocavam uns tamborins. Mas eles não tocavam nada, tipo assim, não decidiam nada, né? Era uma oportunidade para eles participarem já, né? Uhum. E a única coisa que eu falava para eles assim, vocês cuidem, né? Quando os rapazes dos tambor for pro lado de lá, aí vocês pegam e vêm todos pro lado de cá. Quando eles vierem pro lado de cá, vocês vão todos pro lado de lá. E assim foi. E eles faziam isso ali, os meninos, né? Dos tamborins, as cachetas na época, né? E a rapaziada dos tambor arrepiava. Ali o bicho pegava. Muitos nomes bons, famosos, bacanas, que muitos já nos deixaram aí, né? Como o Airã, a Dona Irã Ferreira. E outros tantos, assim, né? Tínhamos um grupo de uns 8 tamboreiros. E aí a bateria armou e era esse samba que tu falou, para falar de Brasil, né? E a bateria virou com muita segurança, com muita tranquilidade, né? E eu falei que o presidente do Imperadores era o Oswaldo Alchum, porque os caras enxergaram o presidente do Imperadores na arquibancada. O que os caras fizeram? Os caras arriaram os tambor na frente do presidente do Imperador, deitaram assim, né? A avenida nesse sentido assim, arquibancadas. Quando eles viram o presidente do Imperador ali, eles deitaram todos no chão assim, na frente, colocando o tambor no peito, assim. Sim. Né? Deitaram para trás, assim. Ali o bicho pegou direto ali, né? E aí a bateria foi 10. O Bambo foi campeão, mas foi penalizado no quesito fantasia. Perdeu 1 ponto, que naquela época não tinha nota fracionada. Uhum. Né? E foi essa a história
desse ano maravilhoso, fatídico aí, danado, mas que é bacana recordar, assim. Muito legal. Newton, nós estamos já estourado com o tempo, mas eu tenho outros assuntos para falar, não quero deixar de falar. Tá? Vamos só tentar ser mais objetivos daqui para frente, para a gente falar de tudo. Eu quero te perguntar sobre 2 momentos, que na verdade tem a ver com um só. Depois de toda essa história como mestre de bateria de bambas, um dia tu chega na quadra dos Bambas da Orgia, em 96, após o carnaval de Bambas de 96, e tu é demitido. Né? Bambas da Orgia abre mão do seu grande mestre. Tá. Como é que é esse sentimento? Tá? De chegar na escola que tu era o bam há 15 anos e a escola te dizer que muito obrigado, passar bem. E imediatamente, ou nesse mesmo contexto do carnaval de que termina em 96 e vai começar o de 97, tu vai no Imperador, pega uma sinopse, faz sozinho o samba enredo e a escola é campeã do carnaval. Então, tenta resumir pra gente esse momento da tua vida que tu transita, né? Da escola do teu coração, que abre mão do teu trabalho e vai ser compositor no Imperador e ainda ganha o festival. O que eu te falei que a gente tem que pedir correndo atrás das coisas que a gente quer? O Imperador não foi lá levar uma sinopse pra mim. Eu fui lá perguntar se eu podia concorrer. Eles falaram, pode. Assim como foi nos Fidalgos e assim como foi em diversos... Assim como foi para tocar na banda do colégio lá com 15 anos. Né? Eles passaram na cidade, tá abertas as inscrições. Mas eu tive que ir lá e esperei e nunca tinha o instrumento que eu queria, que aliás não era trombone, que eu queria era trompete, né? E aí não deu. Tá, vai trombone mesmo, pode ser então. A demissão no Bamba te surpreendeu? Ou tu já imaginava que poderia acontecer? Não, surpreendeu sim, né? Porque não imaginava naquele momento ali, já vinha de tantos anos e tantas coisas já tinham acontecido, digo tantas coisas até em termos de resultados não muito favoráveis, né? E justamente naquele ano de 96 tinha sido um resultado favorável. 96 tinha sido Brumas de Avalon, né? Então tava tudo bem, tudo certo, não tinha assim aparentemente nenhum motivo mais especial. Tivesse nota 10 naquele ano? Que eu lembro sim, né? Mas aconteceu, beleza. Eu não conseguia, sinceramente, na hora do negócio ali, me lembrar onde é que era a porta da saída da quadra, né? Fiquei naquela... Quem te comunicou na época foi o presidente Odilon. Foi. Eu falo com tranquilidade sempre, porque a gente é amigo até hoje, e não perdemos amizade por isso, e de vez em quando a gente se encontra, e até já falamos sobre isso, e tá tudo certo, beleza, né? E aí, tá bom. Isso era pós-carnaval, né? Aí os meses foram se passando, maio, junho, julho, sei lá. Eu digo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer do carnaval, né? Aí eu acho que eu vou concorrer no Imperador. Né? Aí fiz isso, fui lá perguntar um dia se eu podia pegar uma sinopse. Falaram que podia, me deram a sinopse. E eu vim para casa, comecei a rabiscar daqui, dali, tá. Mas sabe quando acende a luzinha, né? Às vezes, pim, do nada. Acendeu a luzinha quando me veio aquele verso com melodia assim. Vem sambar na minha escola, vem desfilar pra todo o povo ver. Que era o alusivo, né? É isso que eu queria dizer, que isso nem era do samba. Entendeu? Mas tá no CD oficial, inclusive. Não, mas tá na luzinha. Não, é que eu te digo, porque isso não era do samba, isso não repetia na avenida. Claro. Mas a gente sabia pra quem que tava fazendo o samba, que era Carlos Medina. Claro. Eu disse, isso aqui vai ficar bacana com o Medina, eu acho. Né? E aí foi, já tinha outras coisas. Daí fomos construindo. Quando passamos por aquele refrão ali, né? Tu lembra do teu momento de composição desse samba? Sim. Onde é que tava? Sim, vai chover. Vai chover. Tem uma afinidade boa. Foi criando a melodia, depois veio a letra ali? Sim. Não, mas eu escrevi bastante, eu abrangi bastante coisa, assim, que eu achava que tinha que estar no contexto, né? Depois todas não dá, daí tu vai tirando aquilo que é necessário. Lembra quanto tempo tu levou para terminar o samba? Olha, como eu não tinha pressa, foi bastante tempo. Sabe? Foi bastante tempo que eu escrevia. Tinha prazo? Sim, mas tinha bastante tempo, né? Entendeu? Tinha prazo, mas tinha bastante tempo, daí eu fui tirando e tal. Aí quando passou naquele refrão ali, né? Quem é você e o que traz pra mim? Eu trago a paz, eu sou o anjo querubim. Quem é você e o que traz pra mim? Olha, eu acho que tá pegando jeito. Quem é que defendeu o samba na quadra pra ti? Geraldo Bico.
Geraldo Bico. que era um dos cantores do Bossa Samba Show. Uhum. Essa parte a gente não falou. Não falamos ainda. Mas foi isso. Aí fomos para as eliminatórias, passamos, aí fomos para a final, Geraldo Bico defendendo o samba, e mais um ou dois assim ajudando ali, mas era o Geraldo e não tinha assim nenhum outro nome de um intérprete, mais pessoa, né? Mas o Geraldo tinha uma voz boa, uma voz bem clara, assim, que eu achava que ela deixava nítido assim a parte da interpretação do Medina, que tinha uma voz super clara, super boa, né? Eu precisava transmitir letra e melodia assim, né? E tu te sentiu, deu o resultado, ganhou, tu sentiu que Imperadores te recebeu bem? Sim. Eu sempre tive um bom trânsito no Imperador. Uhum. Sempre tive um bom trânsito. Né? Desde sempre tive. Aliás, tenho vários amigos lá nos Imperadores até hoje. O fundador, né? O Eloy, que ainda está aí com a gente, seguidamente a gente vai lá, se encontra. Grande figura. O Silvio da Gomeia e outros tantos, assim, né? Tem muitos amigos lá no Imperador. Legal. Isso é muito bom, muito legal. Outro ponto que eu falava. Não, perdão. Não, pulando um pouco, assim, Sim. mas uma pergunta rapidinha. O que foi mais desafiador para ti? Dirigir a bateria ou presidir os bambas? Presidir os Bambas. Presidir os bambas. Uhum. Mas deu a mesma satisfação de uma nota 10 na avenida? Vou tentar. Não é te explicar, mas fazer Sim, uma colocação sim. assim dentro do que eu sinto, tá? Newton, me corrija se eu estiver errado. Tu, antes de ser eleito presidente dos Bambas, tu chega a concorrer uma primeira vez e perde a eleição, Sim. né? Sim, pra quem? Rosalina. Pra Rosalina? Sim, pra Rosalina. Eu lembro que tu disputou uma eleição e ganhou a Rosalina. Eu nunca tive intenção de derrubar nenhum presidente, de concorrer com outro presidente, entendeu? E eu falei pra Rosalina, vamos estudar? Não? Pô, vários carnavais. Presidente, não, nego, não vou concorrer, papapá, não. Nego, bem jeitando. E aí bom, quem vai ser o presidente do Bamba, então? Né? Falei, presidente, então eu acho que eu vou botar o meu nome lá, então. Não, tranquilo. Botei o nome lá e tudo. Hoje faltava 2 semanas, 3 semanas, Rosalino, vou concorrer. Mudei de ideia. Entendeu? E foi tranquilo Então, pra ti perder essa eleição? Claro, tranquilo, lógico. E nunca foi assim um sonho daqueles, enquanto eu não fizer isso aí não me realizo. Não, foi não. Mas voltando ali, então assim, ó, a gente tem o nosso perfil, né? Então tem coisas que a gente não pode escolher só as que a gente quer fazer. E presidente é isso. Tu não pode escolher só aquilo que tu tem mais afinidade, só aquilo que tu gosta mais. Tu tem que abraçar o todo. E essa aí foi a parte que ocorreu para mim, né? Porque eu sabia que eu tinha que abraçar o todo. Mas o meu vínculo ele é musical, ele é artístico, entendeu? E um presidente ele tem que cuidar de outras coisas, né? Então, essa parte para mim era fácil. Outras coisas era mais difícil. A burocracia. Isso, assim como outros presidentes... Comprar material. Outros presidentes encontram problema quando eles são bons de gestão e disso e daquilo. Tá, presidente, agora qual é o tom? Chama o Newton. É uma comparação assim, entendeu? Claro. E essa é a situação. Então, por isso que eu digo que fazer bateria para mim todo o tempo foi mais tranquilo ou menos difícil do que durante a gestão, né? Mas tu foste um presidente campeão. Tu assumiu Graças a Deus. Tu assumiu em 2018 e tu vence o carnaval que talvez Bambas tinha, entre aspas, por favor, obrigação de ganhar, porque era o carnaval dos 80 anos. Sim. E tu vai lá e Bamba consegue vencer. E logicamente que depois de um campeonato, já sendo tu mestre Newton, a tua reeleição era pule de 10. Estava resolvido se tu quisesse. Por que tu, tendo direito, pelo Estatuto de Bambas da Orgia, a uma nova eleição, decide que aquele período foi bacana e vamos dar chance para outro? Por que o Newton não concorreu à reeleição? Eu acho que nem adversário tu teria. Tu ganharia, tu seria aclamado naturalmente. Por que a decisão de vou sair campeão e alguém continua essa história? Por causa disso que a gente falou. Eu ia ter que continuar fazendo muitas coisas que não eram do meu agrado. Não era o que eu mais me vinculo, entendeu? Eu queria ficar mais outro tempo, outros tantos anos com envolvimento na parte da música, do artístico e tal,
e não ter esses compromissos, como tu acabou de falar, de gestão e tal. As pessoas que te encontram de Bambas da Orgia hoje, na Sim, quadra, na rua, onde sim. quer que seja, te chamam mais de Newton, de presidente ou de mestre? Ah, é um bolo. É um bolo? Tem um que chega a pedir até desculpa. Desculpa, presidente. Não, quer dizer... Mas tem hoje pessoas que te chamam de presidente. Sim, tem. Sim. Uhum. Mas deixa eu te falar um negócio assim, bem ligeirinho, então, para ver se a gente... Quando a gente tinha que definir o enredo para os 80 anos, né? Aí eu disse, não, vamos lá. Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer os 80 anos ou não? Não, porque o Bamba acho que já tinha feito os 70 anos, né? Não, os 40, né? Os 40. Tu era mestre. Sim, tinha feito os 40 anos, foi campeão. Mas olha só, o Bamba foi campeão nos 40 anos e depois não foi mais campeão nenhuma vez em data redonda. Sim. Nem nos 50, nem nos 60, nem nos 70. Então tava com essa obrigação dos 80 por isso. E nos 50 era uma coisa, vai ganhar e não rolou. E ali houve uma dessas negociações, daquilo que tu falou lá atrás, como é que funciona na relação com a harmonia, em relação ao andamento do samba, não sei o que mais. Ali eu fui, nos 50 anos, em 1990, eu fui solicitado para a bateria desacelerar um pouquinho. Porque a bateria do Bamba tinha muita pegada e tal. Falei, bom, se é pro bem de todos, felicidade geral da nação, vamos baixar um pouquinho. Isso aí dá pra fazer. E não foi bom. E em, entrou terceiro. E em 2020, nos 80, como é que foi a decisão do enredo que tu estava contando? A decisão do enredo, né? Vamos fazer sobre os 80 anos ou não? Porque podia ser os 80 anos, mas o enredo ser outra concepção, né? Resumo, vamos fazer sobre os 80 anos então. Eu achava que tinha que ser sobre os 80 anos, porque era uma oportunidade única. Claro. O ano passado era 79, o ano que vem é 81, não tem mais chance. É agora, ou entendeu? Daqui 10 anos. Mas, democraticamente, tá, vamos. Então vamos fazer. Aí, vamos lá, vamos escrever o enredo, tá. Aí que entra aquela parte do artístico, da parte da visão, da história, do musical, assim, né? Cara, eu venho acompanhando o Bamba todo esse tempo, assim, né? Objetivando bem, eu não me lembro, assim, cara, olha só, o Bamba é do dia 6 de maio, certo? Por um detalhe, de 7 dias, o Bamba não é do dia 13 de maio. 13 de maio, dia do Preto Velho. Mês de maio, mês do Preto Velho. Entendeu? E eu, quanto presidente, eu queria que essa história fosse contada por um Preto Velho. Por isso, eu nunca vi falar em Preto Velho aqui no Bamba. E o Bamba é do mês do Preto Velho, que é mês de maio, e por 7 dias, uma semana, não é do dia do Preto Velho, que é dia 13 de maio, e o Bamba é do dia 6. O carnavalesco quase enlouqueceu comigo. O Pedro Linhares, meu amigaço. Grande figura. Presente. Como? Será? Não pode. Não. Pedro, vai ter que dar. Dá um jeito. Vira. E vai daqui, vai dali, coisa e tal. A sinopse tá perfeita. Só inclui essa parte aí, que quem conta a história é um Preto Velho. Porque aqui tem que ser um Preto Velho. Se fosse em outro lugar, era um homem alto, loiro, olhos azuis, não sei o quê. Aqui tem que ser um... Aqui o fundamento é a escola de porque samba. A gente falava lá as coisas lá, não, porque é o tio, não sei do quem, é o negro, não sei o que mais, é o velho, não sei o que tem. Quando falou é o tio, é o negro, é um velho, eu falei, tá aí, cara, é o Preto Velho. E tá aí, na tua camisa aí, mostra aí. Sim, e aí a gente criou como se fosse a interlocução do Preto Velho contando a história do desfile. A história dos 80 anos, né? Porque, olha bem, se o Bamba tem 80 anos, quem contaria uma história de 80 anos? Um griot. Exatamente. Um negro, um preto, um velho. Claro. E aí que nasceu, eu te digo como as coisas são afetas a gente, assim, entendeu? Isso aí pra mim foi... Ele estava na minha frente, assim, eu enxergava aquilo que eu estava falando, né? E graças a Deus foi muito certo, deu muito certo, foi muito legal. Ele não é Preto Velho, essa pessoa que eu vou falar agora, mas já aparecia nesse desfile de 2021. Ele é jovem. Meu querido amigo Sandro Ferraz era a voz de Bambas da Orgia. Eu tô brincando aqui que ele é um Preto Velho, porque o Sandro hoje tá acabado branquinha. Como é que foi? Eu lembro que na véspera de Bambas da Orgia anunciar, confirmar o Sandro Ferraz, já tinha o Tititi na cidade,
Eu te mandei a mensagem, né, como repórter, assim, Newton, e aí, qual é que é? Me dá a notícia. E eu lembro que tu me respondeu, estamos tentando. E de fato ainda não estava fechado, né? Você estava nos detalhes ali da negociação. Como é que foi realizar, na verdade, um desejo de muitas pessoas, porque muita gente diz ao longo da história, né? O Santos Ferraz tem uma história no Bamba. Inclusive, quando a gente fez o personagem da Folia sobre Bambas da Orgia, tu fizeste um belo depoimento sobre o Santos Ferraz. Como é que foi esse momento, essa contratação? Eu lembro que, inclusive, fui na quadra na apresentação do Sandro como novo intérprete da escola. Conta pra gente um bastidor rápido dessa construção para que o Sandro, depois de uma história marcante nos Imperadores, na Restinga, no Império, Sandro é um baluarte do nosso carnaval, chegasse no Bamba. Então, o Sandro, né, é um dos grandes intérpretes daqui do nosso carnaval. E era importantíssimo contar, naquele momento do Carnaval dos 80 anos, com uma figura como o Sandro, né? E um cara que tem carisma, um cara que tem estrela, um cara que tem um belo trabalho, um passado maravilhoso, né? E a gente considerava todas essas opções, né? E aí eu disse, bom, então só falta ver se vai dar, né? E eu te digo assim com sinceridade que as pessoas também já estavam com esse sentimento do Sandro, né? E aí eu fui falar com o Sandro. E falei com ele na casa dele. Sandro, queria ver contigo, assim. E, não, mas pra mim tá tudo bem, eu tô aí. Disse, então vamos fechar. Daí conversamos daqui, dali, nos acertamos, direitinho, que ele ainda estava, assim, em parte no Rio, né? Isso, ele morava então ele tinha que vir, e aí dependia de deslocamento, passagem para lá, passagem para cá, chega aqui, canta, vai embora, né? Então isso aí foi uma parte, sim, um pouco difícil, né? Nada como tá aqui todos os dias, claro, né? Mas que a gente conseguiu conciliar e foi maravilhoso. E o Sandro deu um baita de um recado, né? E eu acho que isso aí serviu para toda a comunidade do Bamba da Orgia, né? Poder contar naquele ano bacana ali com o trabalho do Sandro, que foi maravilhoso. Muito legal. Helena, tua última pergunta depois. Minha última pergunta já viu muita história, a gente ouviu muita história do carnaval hoje. Qual é o teu sonho pro Carnaval de Porto Alegre? O meu sonho é que o Carnaval de Porto Alegre retomasse, né? Voltasse a crescer, né? Porque nós tivemos aí uma queda assim, né? E acho que é possível isso. Nós temos escolas maravilhosas aqui, né? A gente não vê muitos carnavais por aí afora, mas vê alguns, né? O suficiente para entender que é possível fazer isso, né? Então eu gostaria muito de ver o Carnaval de Porto Alegre num outro patamar, né? Com mais apoio financeiro, apoio administrativo dos órgãos públicos, né, para que isso acontecesse. Porque nós temos tradição de carnaval, nós temos material humano aqui, temos instituições competentes para fazer esse carnaval retomar e voltar a ter um grande carnaval, né? É possível tudo isso. Então isso aí seria muito legal. Mestre Newton, para encerrar, infelizmente, a nossa conversa, faltou muita coisa para se falar. A gente não falou da tua trajetória como músico, a gente não falou de União da Vila do EPI, que tu também tem momentos importantes na Vila do EPI. Vamos marcar um segundo papo para falar do que faltou. Vamos. Mas para encerrar, eu quero te pedir para falar sobre um aspecto bem pessoal, porque tu disseste lá no início que tu tivesse que ir atrás do carnaval, né? Tu chegaste no Bambas da Orgia e as pessoas dizem que é filho do fulano, sobrinho do cicrano, e tu não. Tu tinha ali algumas referências musicais dentro de casa, mas o carnaval tu precisaste ir atrás. Porém, tu é pai de 3 sambistas carnavalescas, porta-bandeira, outra rainha de bateria, outra porta-estandarte, 3 apaixonadas pelo carnaval. Ou seja, tu deixas para o Carnaval de Porto Alegre uma herança tripla, né? De 3 mulheres, de 3 meninas apaixonadas pelo carnaval, a Cristiane, a Mahara, a Liliane, inclusive, um beijão para ela, que é minha colega jornalista, tá brilhando aí na tela da Record, fantástica, querida amiga. Como é que é esse teu sentimento? Tu te dedicou tanto ao carnaval, tu ama tanto o carnaval, assim como a Jussara, tua esposa, né, também dedicada a isso, e tu tem essa tranquilidade, assim, né, digamos, eu me dediquei, eu me dedico, eu sigo devotando a minha vida a isso, e deixei uma herança para essa festa. O dia, e vai demorar muito, que eu não estiver mais aqui,
eu tenho aí 3 forças que vão levar o meu nome e ajudar o carnaval a seguir forte. Como é que é o sentimento do pai, Newton, do Euclides Pereira? Pois então, tu sabe que a gente... Eu nunca fui do carteiraço. Nunca fui do carteiraço, né? Acho que as coisas têm que andar na sua velocidade normal, com a sua tranquilidade. Quando as coisas têm que acontecer, acontece, né? E não é da gente. Então não adianta tu querer forçar a barra, né? Mas eu também já tive a oportunidade de abrir espaços, abrir portas para muitos outros. Digamos assim, para dar um exemplo, mestre de baterias, né? Eu tive a oportunidade de oportunizar vários. Tem alguns destaques que eu tive a oportunidade de oportunizar. Isso sim com a naturalidade das coisas andando no dia a dia, né? E eu nunca me furtei disso aí, sempre gostei disso aí. Então eu entendo que eu deixo um histórico legal, né, de muitos que hoje se encontram no nosso carnaval, que prestam o seu serviço, que se realizaram também através dessas oportunidades. Né? Eu estou tranquilo comigo mesmo, né? Nunca fui de forçar nenhuma barra, nunca me preocupei assim, que as coisas tinham que sair exatamente como eu queria. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu tô bem tranquilo quanto a isso e... Em relação às meninas, foi um gosto natural. Tu nunca impôs a elas que gostassem de carnaval, não? Não. Elas pegaram isso da convivência naturalmente. Sim, e inclusive do gosto e da direção que tinha que tomar, né? Uhum. Sim, tanto que a Liliana é até imperadora, né? Gente, uma satisfação imensa. Muito obrigado, minha querida amiga Helena. Se a gente tiver uma outra oportunidade, aí vamos falar algumas coisas que tá faltando, e inclusive da parte da velha guarda. Claro, belo trabalho que tu tá fazendo. A velha guarda da bateria, a velha guarda musical, da ala Mestre Newton, do grupo dos 13. Olha só como tem assunto. Tem muito. Não, inclusive eu quero parabenizar o Newton aqui com esse trabalho lindo que ele faz com as velhas guardas de Imperador e Bambas da Orgia. Gente, nós estamos aqui hoje no dia 7 de dezembro, essa gravação. Você pode estar assistindo esse bate-papo em outubro de 2029, porque isso aqui fica na internet eternamente e as pessoas vão consumindo, né, o conteúdo ao longo do tempo. Mas para quem está em dezembro aí, fala pra gente quais são os próximos compromissos da velha guarda, das velhas guardas musicais. O que está planejando pro próximo ciclo aí? A velha guarda musical, né, tem como objetivo, uma vez por ano, ir para o teatro se apresentar. Né? Eventualmente surge um convitezinho aqui ou ali, como surgiu, fomos tocar na Feijoada do Floresta Aurora, fomos tocar na Feira do Livro e fizemos o teatro no Renascença, né? Mas o nosso foco é esse aí. Tu e teus meninos. Eu, meus meninos e as meninas também, né? E com um detalhe, né? É a velha guarda do Bamba que junta com a velha guarda do Imperador. Sei disso. E esses dois grupos formaram um grupo só. Maravilhoso. Eles não querem abrir mão nem a pau. Isso é maravilhoso. Inclusive, um dos destaques, além do talento musical, muito bem dirigidos, finamente trajados, né? É bonito de ver eles no palco, porque... Não, o pessoal gosta. Não, pessoal, eu gosto muito de ouvir o Cláudio Vieira cantando, aquele vozeirão. O São Cláudio Vieira a gente gosta de ouvir conversar, de ouvir o que pensa, porque ele é um patrimônio do nosso carnaval. E a velha guarda da bateria, a gente já está meio que pensando e se preparando para fechar os 10 anos, né? Olha só. Porque já estamos indo para 9, né? Então vamos ver, eu acho que chegando lá, se Deus quiser, nos 10 anos, vamos fazer uma comemoração um pouquinho maior aí, né? Que é uma coisa que vem daquela rapaziada que fazia parte da bateria lá no Forceluz. Alguns pararam de tocar, voltaram para a velha guarda, e tem outros que tocam na velha guarda e tocam na Trovão Azul. Olha que legal. Continua tocando. Toco nas duas. Toca na Trovão Azul e faz parte da velha guarda. Acho que um deles é o Renato Araújo, inclusive. Renatinho é um, o Nelson é outro. Olha só. E por aí isso vai. Gente, muito obrigado. Esse é o podcast Sambrito, o espaço das histórias, digamos assim, do Carnaval de Porto Alegre. A gente faz questão de registrar aqui, com esses grandes baluartes da nossa festa, como é que nós chegamos até aqui para poder chegar lá na frente, né? Eu acho que a gente, para palmilhar os passos futuros, temos que sempre olhar para trás e registrar essas histórias. E o Newton é uma figura do passado, do presente, do futuro, como diz inclusive o enredo da escola de 2020. Se eu te contasse como é que o Jajá veio parar nesse desfile. Bem ligeirinho assim, ó. Tem que contar. Não, o Jajá veio de Cachoeira do Sul. Isso, ele estava morando lá, né? Para desfilar. O rapaz foi buscar ele, um amigo meu do Imperador, Thiago.
Tiago, claro. Foi buscar ele às 9 horas da noite para ele vir. Ele fez um bate-volta, saiu daqui e foi a Cachoeira do Sul e pegou o Jajá e trouxe. A gente teve que passar por Ministério Público, clínica, várias coisas para fazer tudo certinho. Porque ele estava cadeirante naquele momento, e eu não né? podia anunciar uma coisa que podia não dar certo. E eu vou te contar, eu já sabia, porque o Thiago me disse. Sim. E me pediu em off, Vini, nós não podemos anunciar por isso, por aquilo. Claro. Eu só avisei a reportagem, pessoal, não digam no ar que o Jajá vem, mas se preparem porque ele vem. A intenção era toda essa, mas sempre podia acontecer alguma coisa. Claro E a gente sim. precisava um carro emprestado para ir fazer isso. E como diria Nelson Cavaquinho, né? Bambas da Orgia deu ao Jajá as flores em vida. Isso. Mas olha só. Isso foi muito bonito. Para falar do Jajá e para encerrar numa boa. Quando o Thiago estava indo para buscar o Jajá, ele falou para mim, mas aqui, ó, vou ter que parar aqui para tomar um cafezinho, porque o sono tá pegando e não sei o que tem e tal. Tá bom, ó, cheguei. Tá. Aí quando ele voltou, eu falei assim, mas aqui, ó, não preciso parar para tomar um cafezinho, tá tudo certo, o Jajá não para de falar o tempo todo. Querido. Grande abraço para o Thiago, que fez esse bonito movimento. E o Jajá, onde estiver. Um beijo no coração dele, dessa figura maravilhosa do carnaval, que não deu tempo, a vida não permitiu que estivesse aqui um dia contando suas histórias, mas está toda hora aqui, porque sempre vem alguém, senta nessa cadeira onde está o mestre Newton e fala dessa grande figura que é o mestre Jajá. E a gente tem esse papel aqui, né? Registrar as histórias daqueles que também já partiram e que construíram a história do nosso carnaval. Gente, muito obrigado. Como eu falei, esse é o podcast Sambrito. Você pode assistir todos os episódios, presta atenção, todos os episódios aqui no canal da Cubo no YouTube. Tem lá o bate-papo com o Sandro Ferraz, com o Girozinho. Deixa eu ver quem mais já passou por aqui. O Marcelinho já passou por aqui. O Arizinho já passou por aqui. O Carnavalesco Silvio Oliveira, o Guaraci Feijó. Tem os episódios completos no YouTube da nossa Cubo Play. Além disso, no YouTube do Cláudio Brito, um rapaz que eu conheço, você tem os cortes, trechos específicos de alguns dos nossos episódios, assim como no próprio canal aqui da Cubo tem também alguns cortes. E por fim, lembrando, se você está aí querendo amanhã ir para o seu trabalho e no seu trabalho, no caminho, quer ouvir o nosso podcast ou quer correr no parque no fim de semana ouvindo esses bate-papos, vai lá no Spotify. Você que tem o Spotify no seu celular ou na sua plataforma tecnológica que seja, você pode ouvir. Todos os episódios estão à disposição do nosso podcast Sambrito, tá bom? É YouTube, é Spotify, eternizando as histórias dos baluartes do nosso carnaval, tá bom? Um beijo no coração de todos. Salve o Carnaval de Porto Alegre. Até a próxima.